Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um convite bem simples. Hoje não é time contra time. É uma conversa adulta sobre vida real. Política de gênero, no fundo, é como uma sociedade decide lidar com coisas que afetam homens e mulheres de maneiras diferentes. Segurança, família, trabalho, educação, saúde, respeito. Eu me identifico com o feminismo porque ele nasceu como resposta a desigualdades reais e a situações em que a mulher tinha menos escolha e menos proteção. Mas eu não falo isso como se mulheres fossem perfeitas, ou como se homens fossem culpados por existir. Eu falo porque normas e expectativas moldam a vida de todo mundo, e muitas dessas normas machucam mulheres e machucam homens, só que de formas diferentes. Então eu queria começar pelo básico. Quando você diz masculinismo, você está defendendo quais problemas concretos dos homens e que tipo de solução você imagina, sem transformar isso em hostilidade contra mulheres. Eu gosto desse começo porque ele desmonta a caricatura. Quando eu uso masculinismo, eu tento usar num sentido bem específico, um foco em questões masculinas, que foram invisibilizadas ou ridicularizadas, como se homem não tivesse direito de sofrer. Expectativa de aguenta, vergonha de pedir ajuda, pressão de ser provedor, medo de parecer fraco, solidão, dificuldade de construir amizade profunda, e até o estigma quando o homem é vítima de violência. Também tem dimensões sociais e jurídicas, onde alguns homens se sentem tratados como suspeitos por padrão em determinadas situações. E eu reconheço, existe gente na internet que usa esse rótulo para vender ressentimento e atacar mulheres, e isso contamina tudo. Eu separo assim: masculinismo saudável é pró-homem sem ser anti-mulher, e feminismo saudável é pró-mulher sem ser anti-homem. O problema é que os extremos fazem mais barulho. A minha pergunta é: como você defende pautas feministas com firmeza sem cair na narrativa de guerra entre sexos, em que um precisa perder para o outro ganhar? Eu defendo trazendo para o concreto e colocando limites claros. Se a gente está falando de violência, o alvo é violência. Se está falando de discriminação, o alvo é discriminação. Se está falando de assédio, o alvo é assédio. Não é o homem como categoria. Eu acho que muito conflito nasce quando um problema real vira rótulo moral. E aí as pessoas param de pensar e começam a se defender. Então eu prefiro dizer: existem padrões culturais e estruturas que produziram desigualdade e sofrimento. Isso não significa culpa pessoal automática para todo homem. Ao mesmo tempo, eu não aceito que a palavra igualdade seja usada como desculpa para ignorar que nem todo mundo começa do mesmo lugar. Tem regra neutra que na prática produz injustiça porque ignora barreiras reais. A pergunta que eu te faço é: quando você fala em assimetria institucional que passou do ponto, que tipo de exemplo ou princípio você tem em mente sem virar caso isolado usado como munição? Eu penso mais em princípios do que em histórias de internet. Um princípio ruim é quando uma instituição cria um clima de presunção, como se o masculino fosse associado ao perigo por padrão, e não ao comportamento individual. Isso pode aparecer em comunicação corporativa, treinamento, política interna, e não precisa ser lei para impactar relações. Outro princípio perigoso é credibilidade automática. Se uma mulher diz, é verdade. Se um homem nega, é defesa. Eu entendo por que surgiu essa reação. Muita mulher não era ouvida, mas transformar isso em regra geral, troca um erro por outro. O ideal é escuta séria e investigação séria com justiça. Em família, também existe o estereótipo do pai auxiliar e da mãe naturalmente cuidadora, o que prejudica pai presente e sobrecarrega a mãe. E tem um lado cultural, ridicularizar homens por insegurança, aparência, renda, desempenho, como se isso fosse entretenimento. Isso cria desprezo. A minha pergunta é: você acha que o feminismo falhou em falar com homens comuns de um jeito que eles consigam ouvir, e se falhou, como fazer isso sem perder o foco nas mulheres? Eu acho que falhou em vários momentos, sim, e eu digo isso sem medo porque qualquer movimento humano erra. Parte do feminismo comunicou como se homem comum fosse obstáculo, ou como se não fosse lugar do homem participar da conversa, e isso pode até ter nascido como reação a séculos em que homens falavam por mulheres, mas virou um vício. Excluir em vez de educar e chamar para corresponsabilidade. Também houve um problema de linguagem moral. Quando alguém ouve você é privilegiado, e a vida dela foi dura,
ela entende como sua dor não vale. Aí fecha a porta. Só que eu também entendo o cansaço de muitas mulheres que passaram a vida sendo desacreditadas. Então a solução não é pedir que toda mulher vire professora de gênero. A solução é criar pontes, educação, diálogo, projetos e uma comunicação que mostre que igualdade melhora a vida dos homens também. Isso não dilui o foco nas mulheres, isso amplia a chance de cooperação. A minha pergunta é: quando você fala de masculinidade positiva, como você descreve isso sem cair na caricatura do macho alfa e sem demonizar traços masculinos saudáveis? Para mim, masculinidade positiva não é dominância, é virtude com responsabilidade. Coragem como enfrentar medo e fazer o certo, disciplina como cumprir promessas, proteção como cuidado real sem controle, honra como coerência, autocontrole como administrar emoções sem sufocar sentimentos. Isso não é ser frio nem agressivo, na verdade um homem que precisa dominar costuma estar inseguro. Eu acho que algumas mensagens feministas, quando são mal formuladas, parecem demonizar qualquer traço masculino e colocam o homem na defensiva. Competitividade pode ser tóxica, mas também pode ser excelência. Liderança pode ser opressão, mas também pode ser serviço. Ambição pode ser ganância, mas também pode ser superação. O problema é quando a sociedade reduz o homem à função provedor, máquina de desempenho, alguém que só tem valor se entrega resultado. Isso cria sofrimento e violência indireta. Minha pergunta: quando você usa expressões como patriarcado ou masculinidade tóxica, como você explica de um jeito que não soe como acusação contra o homem comum? Eu explico traduzindo o conceito para a vida real. Patriarcado, quando vira slogan, parece homens conspirando, e não é isso. É uma forma de falar sobre como, historicamente, poder e regras foram organizados de um jeito que favoreceu certas masculinidades e limitou escolhas das mulheres. Mas isso não beneficia todos os homens igualmente, e muitos homens sofrem dentro desse sistema. Então eu prefiro falar em normas rígidas de gênero e dar exemplos: homem manda, mulher obedece, menino não chora, mulher tem que se encolher, homem tem que provar valor o tempo todo. Isso machuca todo mundo. E sobre masculinidade tóxica eu deixo claro: não é homem é tóxico, é certas expectativas e comportamentos são tóxicos, como proibir vulnerabilidade ou normalizar agressividade. Eu acho que a melhor comunicação descreve comportamento e efeito, em vez de colar etiqueta e humilhar. A minha pergunta é: você vê parte do discurso masculinista minimizando assédio e violência contra mulheres como exagero, e como você responde a isso sem cair na guerra cultural? Eu vejo, e eu acho errado. Minimizar violência e assédio é moralmente errado e estrategicamente burro. Moralmente, porque ninguém merece viver com medo ou ser reduzida a objeto. Estrategicamente, porque você perde credibilidade na hora. Eu tento responder separando 3 coisas: reconhecer que o problema existe e é sério, discutir soluções com justiça e precisão, e evitar usar o problema como arma para atacar um grupo inteiro. Então eu digo: sim, violência e assédio existem e devem ser combatidos com seriedade, com prevenção, acolhimento e responsabilização individual. O que eu não aceito é presunção coletiva de culpa, porque isso cria paranoia e injustiça e não protege de verdade. A proteção real vem de educação, processos claros, suporte e cultura de respeito. E eu também digo ao meu lado: pauta masculina que serve para calar mulher não é pauta, é ressentimento. Minha pergunta: como você equilibra a ideia de igualdade com o fato de existirem diferenças biológicas e experiências diferentes, sem cair em biologia é destino, e sem cair em biologia não existe? Eu equilibro assim: diferença biológica existe quando é relevante, e não vira hierarquia moral. Por exemplo, gestação e parto impactam a vida de mulheres, e precisam ser considerados em políticas de saúde e trabalho. Isso não significa que mulher tem que cumprir um papel, nem que seja menos capaz. Significa que o mundo precisa ser desenhado com justiça. Ao mesmo tempo, muita coisa que a gente chama de natural é socialização. Meninas e meninos são incentivados e punidos de formas diferentes desde cedo. Então eu sempre pergunto: isso é biologia, cultura, incentivo ou punição social? Normalmente é uma mistura. E o objetivo, para mim, não é padronizar pessoas.
É garantir que ninguém seja punido por fugir do roteiro. Menino cuidadoso não ser humilhado. Menina assertiva não ser desqualificada. Pai presente não ser visto como exceção. Mãe trabalhadora não ser culpada por existir. Agora eu te pergunto, em linguagem bem simples, se você tivesse que explicar a um homem desconfiado, por que o feminismo pode ser bom para ele também, como você diria? Eu diria assim: feminismo no seu melhor, é justiça e liberdade. Se as mulheres ao seu redor têm mais segurança e oportunidade, você vive numa sociedade melhor, porque diminui violência, diminui abuso de poder e melhora relações. Eu também diria, quando mulheres têm autonomia, relacionamentos ficam mais baseados em escolha e respeito do que em dependência, e isso é melhor para todo mundo. E eu puxaria para um ponto que muitos homens não percebem: o feminismo também pode ajudar você a sair de uma prisão emocional. A ideia de que você não pode sentir, que tem que engolir tudo, que pedir ajuda é vergonha. E eu abriria espaço para preocupações legítimas. Você tem medo de injustiça? Vamos falar de processos claros e equilíbrio. Você tem medo de perder valor? Vamos falar de dignidade que não depende de performance, porque o erro é dizer fica quieto. Isso empurra o homem para lugares que oferecem abraço e veneno ao mesmo tempo. A minha pergunta é o inverso. Como você explicaria para uma feminista desconfiada que pautas masculinas não são automaticamente reação ou ameaça? Eu diria que pautas masculinas são parte de uma igualdade de verdade, porque igualdade não é só corrigir um lado e ignorar o outro, é melhorar o sistema inteiro. Eu diria: se você quer menos violência, precisa falar com meninos sobre emoção, respeito, limites, amizade, e também sobre como lidar com frustração e rejeição sem transformar isso em agressão. Eu diria: se você quer paternidade presente, você precisa apoiar licença parental, cultura de pai cuidador, e parar de tratar pai como ajudante. Eu diria: se meninos estão ficando para trás em indicadores educacionais, isso não é vitória, é alerta social. E eu deixaria a linha clara: quando pauta masculina vira mulher tem que voltar para o lugar, isso é ameaça e precisa ser combatido. Mas quando a pauta é quero ser pai presente sem ser tratado como suspeito, quero saúde mental sem ridículo, quero que violência contra homens seja reconhecida, isso é justiça. Minha pergunta: quais são, na sua visão, os maiores mal-entendidos que homens têm sobre feminismo e que mulheres têm sobre pautas masculinas? Dos homens sobre feminismo, o maior mal-entendido é achar que feminismo é um bloco único com missão de humilhar homens. Muitos conhecem o feminismo pelo recorte mais agressivo das redes, não pela ideia central de igualdade legal, segurança e autonomia. Eles ouvem frases e acham que aquilo é tudo, e reagem como se estivessem sob ataque total. Das mulheres sobre pautas masculinas, o maior mal-entendido é achar que todo homem que fala de problemas masculinos está tentando relativizar problemas femininos, como se fosse competição. Às vezes ele só está dizendo: tem um ponto cego aqui. E quando a resposta automática é para de reclamar, você empurra esse homem para grupos ressentidos que vão recebê-lo de braços abertos. Não é chantagem emocional, é sociologia básica. Gente ignorada procura pertencimento. Claro que adulto tem responsabilidade pelo que faz, mas o ambiente influencia. Minha pergunta é prática: se você pudesse desenhar um acordo mínimo para uma sociedade menos conflituosa em política de gênero, o que teria nesse acordo? Eu faria um pacto de convivência simples. Ninguém vira inimigo por nascer homem ou mulher. Violência, coerção e humilhação são inaceitáveis e precisam de resposta séria, com proteção a vítimas e responsabilização individual, sem culpa coletiva. Oportunidades devem ser reais, o que inclui combater discriminação e criar caminhos para quem ficou para trás. E isso pode valer para mulheres em um contexto e para meninos em outro. Família e cuidado são responsabilidade compartilhada. Paternidade e maternidade têm valor social e devem ser apoiadas por políticas justas. Liberdade individual. Ninguém deve ser punido por expressar características vistas como do outro gênero, desde que respeite o outro. E debate honesto. Criticar ideias sem desumanizar pessoas, usar evidência, aceitar revisão e admitir exageros. Eu acrescentaria uma última coisa: ensinar pensamento crítico, porque muita guerra cultural é monetizada. Tem gente lucrando com a sua raiva. Minha pergunta: você aceita esse pacto mínimo sem sentir que ele dilui as pautas masculinas,
e se aceita quais pautas masculinas entram como prioridade dentro dele. Eu aceito e acho que fortalece, porque cria um chão ético para a conversa não virar vale tudo. Dentro desse pacto, prioridades masculinas seriam educação emocional para meninos, sem vergonha e sem ridículo. Valorização da paternidade ativa com políticas e cultura que tratem pai como pai, não como assistente. Acolhimento sério para homens vítimas de violência, sem risada e sem dúvida automática. Combate ao estereótipo de que homem só vale se performar dureza e resultado. E mecanismos equilibrados de justiça em conflitos interpessoais, com proteção a vítimas e também. Eu sei que esse último ponto inflama, mas quando a gente foge do assunto a polarização piora. E eu colocaria algo cultural, parar de tratar humilhação pública de homens como entretenimento, porque isso cria desprezo. Minha pergunta, quando a gente fala em política pública, quais medidas você defende que melhorariam a vida de mulheres sem criar o sentimento de punição coletiva nos homens? Eu defendo medidas que mexem no ambiente, não na humilhação, transparência salarial e critérios claros de promoção, que protegem mulheres de discriminação e homens de acusações vagas, porque deixa tudo mais objetivo. Licença parental compartilhada e incentivo real para pai participar desde o começo, que reduz a sobrecarga feminina e dá ao homem identidade de cuidador. Rede de proteção contra a violência com atendimento qualificado, coleta de evidências, acolhimento psicológico e encaminhamento, porque proteção não é só frase, é estrutura. Educação socioemocional na escola, respeito, limites, resolução de conflitos, para reduzir violência antes que ela aconteça, e serviços de saúde mental acessíveis, com comunicação diferente para públicos diferentes. Isso não é anti-homem, isso é pró-sociedade. Agora eu te pergunto, e do lado masculino, quais medidas você defenderia que ajudam homens, sem virar antifeminismo disfarçado, e sem parecer nostalgia de um passado em que mulheres tinham menos escolha? Eu defenderia a saúde mental com acesso e linguagem que funcione para homens, porque muitos não procuram ajuda por vergonha. Isso reduz suicídio, violência e isolamento. Defenderia a paternidade ativa com licença e cultura, e também melhorias em mediação familiar para reduzir guerra judicial e manter o foco na criança. Defenderia educação emocional desde cedo para meninos, para que eles aprendam a lidar com frustração sem transformar isso em agressividade. Defenderia políticas de prevenção de violência que também enxerguem violência contra homens em brigas, crime urbano e trabalho perigoso, sem competir com a pauta feminina. E defenderia um padrão cultural de responsabilidade com dignidade. Homem não precisa dominar, mas também não pode ser tratado como descartável. Para não parecer nostalgia, eu deixo claro: nada disso pede retirada de direito de mulher, pelo contrário, fortalece igualdade porque homens mais saudáveis e presentes tornam a sociedade melhor. Minha pergunta: como você lida com a diferença entre igualdade de regras e equidade, sem virar cota eterna ou sem virar resultado obrigatório? Eu lido com metas claras, prazo e revisão. Equidade para mim é ferramenta para destravar gargalos específicos, não um estado permanente. Se existe barreira real, hostilidade, assédio, redes fechadas, ausência de modelos, você cria medidas para abrir a porta e corrigir o ambiente. Mas você define desde o começo como vai medir sucesso e quando aquilo muda. Eu não gosto de política que nasce sem auditoria. E eu também não acho que todo resultado desigual prova injustiça automaticamente. Às vezes é preferência, às vezes é cultura, às vezes é incentivo. Por isso, equidade precisa ser baseada em diagnóstico, não em desejo de controlar escolhas. O objetivo é garantir liberdade real, não impor um placar bonito. Minha pergunta: quando você fala em mérito, como você evita que a palavra vire desculpa para manter portas fechadas, e como você evita que a crítica ao mérito vire desculpa para autorizar injustiça nova? Eu penso em mérito como algo que só faz sentido num jogo minimamente justo. Se a regra é clara, se o acesso é real, se o ambiente não pune um grupo por existir, aí mérito é bom porque dá previsibilidade e recompensa esforço. O problema é quando o mérito vira máscara para favoritismo e rede fechada. Aí não é mérito, é privilégio escondido. Por outro lado, criticar mérito não pode virar resultado obrigatório que pressiona pessoas a escolherem caminhos que não querem, só para bater estatística. Então eu defendo duas coisas ao mesmo tempo: abrir acesso e tornar critérios transparentes, e respeitar escolhas livres quando não há barreira. E eu volto ao ponto macro e micro.
você pode reconhecer tendências sociais sem humilhar indivíduos. A minha pergunta na conversa sobre violência e segurança: como você ensina a prevenção sem cair no discurso todo homem é potencial agressor e sem transformar convivência em paranoia? Eu separo o risco estatístico de julgamento individual. Você pode ensinar autocuidado e prevenção sem olhar para cada homem como ameaça. É como educação no trânsito: você aprende porque o risco existe, não porque odeia motoristas. Eu também acho essencial ensinar respeito e limites desde cedo, porque prevenção não é só mulher se proteger, é homem aprender a lidar com desejo, frustração e rejeição com maturidade. E aí entra um ponto que pouca gente fala: a cultura precisa parar de romantizar insistência e invasão como se fosse prova de amor. Isso cria confusão e abuso. Ao mesmo tempo, justiça precisa ser confiável, acolher vítima com seriedade, investigar com qualidade e responsabilizar indivíduo, não grupo. Minha pergunta: quando você defende equilíbrio e devido processo, como você garante que isso não vire desculpa para desacreditar vítimas ou para esfriar denúncias legítimas? Garantindo que equilíbrio não signifique descrença. Eu defendo que toda denúncia seja acolhida com respeito e levada a sério, porque ignorar e ridicularizar vítima é crueldade e alimenta impunidade. E ao mesmo tempo, eu defendo procedimentos claros que preservem evidências e reduzam erro. Isso não é contra a vítima, isso é a favor de justiça funcionar. Quando a investigação é ruim, a vítima fica sem resposta, e pessoas inocentes podem ser arrastadas. Então equilíbrio é acolhimento, evidência, processo e responsabilização. E eu também acho que falar de garantias não pode ser usado para deslegitimar problema real. Quem usa isso como arma está agindo com má fé. A pergunta que eu te faço é: você acha que hoje existe espaço para homens falarem de dor sem serem ridicularizados? E se não existe, o que a gente muda culturalmente? Eu acho que melhorou um pouco, mas ainda é frágil. Existe um discurso público dizendo o homem pode chorar, mas muitas vezes a prática social ainda pune vulnerabilidade masculina. E isso vem de homens e de mulheres, porque é um padrão cultural. Para mudar, eu acho que precisa de exemplo e repetição. Homens influentes validando terapia, amizade, autocuidado, escolas ensinando alfabetização emocional, famílias parando de usar vira-homem como chicote, e mulheres também revendo quando ridicularizam homem sensível, porque isso reforça o mesmo molde que depois elas criticam. E eu acho que a gente precisa parar de recompensar conteúdo que humilha, de qualquer lado, porque humilhação vicia e radicaliza. Minha pergunta final bem direta: se a pessoa está assistindo esse vídeo e pensa, ok, eu entendi, mas o que eu faço amanhã? Qual seria uma atitude prática para um homem e uma atitude prática para uma mulher que reduzem tensão no cotidiano? Para um homem, eu sugeriria duas coisas simples e muito concretas: aprender a nomear o que sente e pedir ajuda sem vergonha, e treinar respeito a limites de forma ativa. Ouvir um não como não e ponto, sem insistência, sem chantagem emocional. Isso muda muita coisa. Para uma mulher, eu sugeriria clareza com respeito e também reforçar bons exemplos masculinos. Quando um homem cuida, respeita, assume responsabilidade, reconhecer isso não é passar pano, é incentivar um padrão melhor. E quando ouvir um homem falando de dor, tentar não responder automaticamente com "mas vocês", porque às vezes ele precisa ser ouvido para não cair no buraco do ressentimento. E eu deixo uma pergunta final para o público: você quer vencer discussões, ou quer viver num lugar mais seguro e humano? Se você quer a segunda opção, que pequeno gesto de respeito você consegue fazer hoje mesmo discordando do outro lado? Eu fecho com isso. Se um conteúdo te faz odiar metade do mundo, desconfie. O ódio é um produto que alguém está vendendo. A vida real é mais complexa do que homem contra mulher. Dá para defender mulheres sem odiar homens. Dá para defender homens sem odiar mulheres. E dá para discordar de políticas específicas sem destruir a dignidade do outro. O melhor sinal de maturidade não é ganhar, é conseguir ouvir, ajustar e ainda manter princípios. E o princípio mais simples que eu conheço é esse: dignidade humana não tem gênero. Se você chegou até aqui, a minha última pergunta é: